direto lá do Hotel Renaissance, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Vai lá, Serrano. Olhar o elemento repressivo que a questão da segurança pública tem, e pensamentos, eu diria, mais fascistas, querem reduzir e simplificar a questão de segurança pública a matar gente, coisa que a gente já faz desde a Polícia Mineira, desde o Esquadrão da Morte, até agora não avançou nada, né? Zero, só amplificou o problema. Ou seja, nós temos um problema mais complexo do que a análise simplista quer fazer ver, né? E não podemos ter preconceito nesse debate. Portanto, eu acho essa emenda absolutamente essencial que ela se realize, é trazer a União para o papel geral que ela tem numa federação, estabelecer diretrizes de políticas públicas. Aliás, que não é nada incomum, é o que está posto na Constituição brasileira em relação a todos os serviços públicos, a quase todas as atividades, né? Quer dizer, aquilo que não for de interesse predominantemente local, nem de interesse regional, a União deve regular no sentido de estabelecer normas gerais, até em licitação tem esse tipo de distribuição, né? O problema é que isso é insuficiente. Aqui eu quero ser claro, porque esse tema não dá para deixar de botar o dedo na ferida, né? É insuficiente porque ela imagina uma forma vertical de equacionar o problema que é necessária e estrutural. Mas nós temos que imaginar que o problema da segurança pública é também horizontal. Ele não é um problema que se resolve apenas no que se costuma chamar segurança pública. Ele é um problema econômico e social. Não vamos resolver nunca o problema de segurança no Brasil enquanto tiver esse fosso dessa desigualdade social intensa. Ele é um problema urbano, precisa de luz, precisa de iluminação nas vias, precisa de uma cidade organizada, que dê uma ideia de ordem. Ele é um problema de corrupção, inclusive com o crime organizado, como bem falou o ministro Vinícius, né? A corrupção é um instrumento pelo qual a ação política é capturada pelo crime, né? Pelo crime organizado, inclusive, como organização que é, né? Há um problema de falta de punição em algumas condutas e de excesso em outras. Será que a gente precisa cuidar tanto da vida dos nossos filhos de classe média e criminalizar drogas dessa forma tão intensa quando diz respeito ao uso do próprio corpo? Será que é papel do Estado interferir pelo seu instrumento mais grave, que é a prisão, o uso da violência estatal, num assunto que diz respeito à liberdade pessoal do sujeito, né? E isso não estimula um mercado que poderia, de repente, tirar... Não estou imaginando aqui que o crime organizado acaba com legalização de drogas, mas é óbvio que tirariam recursos deles. Isso precisa ser debatido com mais seriedade no país. Para constituir uma política transversal, primeiro, eu até agora, desculpe, não encontrei motivos para não cumprir o que estava no programa do governo Lula, que é a criação de um Ministério de Segurança. Porque é um elemento estrutural essencial para você poder articular os ministérios. Aliás, num governo de frente, vamos falar aqui em termos conjunturais, há uma imensa dificuldade de articular ministérios. Cada um ali é um pequeno rei. Isso está sendo um problema em várias áreas do governo. A área de segurança certamente vai se ressentir disso. Mas ter um instrumento, um ministro ligado diretamente ao presidente da República, é algo que me parece absolutamente essencial para poder articular essa política horizontal de que não vamos conseguir responder ao problema só com a área de segurança. Ou nós temos articulados diversas políticas públicas em torno desse tema e contribuindo para esse tema e agindo, ou não vai ter solução efetivamente. E isso deve se dar não apenas no âmbito federal, essa política transversal tem que se dar em todos os níveis, inclusive do município. Já que o município está sendo convocado a exercer papéis de segurança pública, não vou entrar no debate se isso é constitucional ou não, é um outro debate, mas já que está sendo convocado, tem que fazê-lo com políticas transversais, que no âmbito urbano são absolutamente essenciais. Essa política, que parece centralização, de estabelecer a competência do governo federal para regras gerais, não é. É, na realidade, um mecanismo que coordena ações, né? Agora, existem políticas, sim, de descentralização que têm que ser pensadas na Federação Brasileira. Há uma tendência, houve uma tendência, eu tenho até um livro escrito sobre isso, quando se fala em região metropolitana, se imaginar a região metropolitana como se fosse a centralização na mão do Estado de competências do município, quando não é. A lógica da Constituição é que aquilo seja um mecanismo para que o Estado descentralize as suas próprias competências. Na área de segurança pública, os municípios têm que ser ouvidos, não tem apenas que ter polícia. O governo do Estado, para estabelecer seu planejamento nas regiões metropolitanas de segurança pública,
tem que ouvir quem está ali, presente, convivendo no dia a dia da população. É importante, portanto, descentralizar pelo menos o ouvido, né? Ou seja, eu creio que é necessário a gente avançar no país esse elemento de política horizontal. Agora, a gente não vai conseguir enfrentar esse problema sem olhar de frente para o monstro. Existem questões que não estão na lei. Existem questões que estão aqui, na nossa vida social. O fascismo não é só uma forma de extremismo. Eu ouvi outro dia uma fala do Safatli que me impressionou muito sobre isso. O fascismo é uma forma de violência social. Ele disponibiliza as pessoas a trazerem o nosso lado humano mais agressivo, mais violento, como um mecanismo de guerra constante. O fascismo propõe a guerra constante como estratégia de ação no ambiente social e de ação política. Não há paz nem ordem com a guerra constante. A guerra constante não traz ordem. Ela só amplifica a desordem e cria mecanismos totalitários para poder resolver essa desordem. A política do inimigo exige o inimigo constante, o inimigo sempre presente, mutante, mas constante. Porque na hora que não tiver inimigo, eu não preciso mais da guerra, eu não preciso mais do líder que guerreia. Então, temos que enfrentar o fascismo se queremos trazer ordem, paz social para esse país. Muito obrigado. Obrigada. Tenente Serrano, né? Muito bom. Nós estamos aqui, então. Muito obrigada, doutor Pedro. Eu aproveito para perguntar para a doutora Maria Paula se a senhora concorda com a necessidade de redistribuição das competências das polícias. Vamos fazer aqui nossas saudações e tocar o nosso barquinho do meio-dia. Deu algum problema agora na transmissão, tá uma tela preta, Pedro Zambada apertou algum botão cagado. Foi você, na verdade. Fabrício está ao vivo, então eu vou pedir para vocês já colaborarem para podermos mandar o senhor Cabeça de Batata para todos os eventos importantes aqui do Brasil e do exterior também, certo, Pedrão? Diga lá, meu caro, boa tarde, como vai? Boa tarde, meu querido Kiko Nogueira. Gente, começando agora a live do meio-dia, lembrando que teve um débito aí da live do Cafezão. Vamos fazer uma série de superchats, de contribuições. O Fabrício está na rua cobrindo esse evento, daqui a pouco ele vai dar um resumo também dos eventos. A gente precisa de 5 membros. Quem já puder fechar as membresias, a gente agradece. O povo do Cafezão está chegando neste exato momento, ainda não chegou nenhum superchat, a gente precisa muito da ajuda de vocês, já estamos nos aproximando de 1000 pessoas acompanhando. A gente vai cobrir esse evento, teremos na segunda metade da live o professor Lejane Mirhan, e eu agradeço a presença de todos vocês. Eu estou finalizando aqui o corte do Serrano já para subir no nosso canal, e a gente precisa da ajuda de todo mundo para fazer bem esse trabalho.